Bora sexto ano. Vamos nessa, seguindo nossa matéria aí, que fala sobre frações. Nós vimos sobre frações até agora. Tipos de frações, né? Como se lê. Na verdade, vimos definições de frações. Como se lê uma fração, né? Aí tem aquelas suas vertentes, né? Frações em que os denominadores vai de 1 a 9. Você vai falando lá as palavras que são derivadas da nossa numeração ordinal, né? Por exemplo, 1/3, você fala 1/3, 1/5, 1/6 e assim por diante, né? Agora, frações em que tem base 10, 100, 1000, 10.000, que são as frações de bases decimais, nós lemos, né? Frações com base 10, 3 décimos, 8 décimos, 15 décimos, com base 100, 2 centésimos, 50 centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, né? Quando nós falamos frações maiores que 10, sei lá, tipo 7/11, a gente fala 7/11 avos. A gente bota a palavra avos lá no final, lembra? Vimos os tipos de frações. Nós temos frações próprias, que são frações em que o numerador é menor que o denominador. Vimos frações impróprias, em que o numerador é maior que o denominador. Vimos frações aparentes, que o próprio nome já diz, né? Ela parece uma fração, mas no fundo ela tem um resultado bonitinho, né? Ela pode ser numerador e denominador o mesmo número, ou pode ser múltiplos, né? Uma fração própria sendo múltiplo. Uma fração imprópria, aliás, sendo múltiplos. Tipo, 6/3. Né? 6/3, né? No fundo dá 2. Mas 6/3 é uma fração. Né? Vimos também frações equivalentes. São aquelas frações em que, olhando assim, elas terão numerações diferentes. Mas, se eu fizer ali a propriedadezinha, eu acho o mesmo valor, né? Multiplicando cruzado. Ensinei isso para vocês na aula. Ensinei também simplificação de fração, ou seja, você vem pegando você analisa a fração, vê qual é o único número que simplifica aquela fração ali ao mesmo tempo e começa por ele. Se acabar a vez dele, emenda outro, até a minha fração, de tanto que eu simplificar, ela vai ficar irredutível. E hoje, vamos continuar nossos trabalhos aqui. Nós vamos falar 3 tópicos aqui, né? Comparação de frações com mesmo denominador comparação de frações com denominadores diferentes tá mais longe assim e frações e porcentagem, beleza? Estaremos abordando aí esses 3 assuntos hoje, na aula de hoje, né? Porque depois vai começar a ficar um pouco mais complexo, né? Então, vamos nessa. Então, vamos lá. No nosso primeiro tópico aqui, comparação de frações com o mesmo denominador.
a maior será a que possuir o maior numerador. Então, toda vez que eu tiver que comparar frações, duas ou mais frações, né, a maior, que o denominador seja igual, a maior será aquela que possui o maior numerador. Exemplo. Eu vou colocar o exemplo fracionário e ao lado a figura representativa dela. Eu tenho aqui, ó, 5 sétimos. Vamos fingir que eu tenho uma barrinha de chocolate aqui, dividido em 7 pedaços, até porque nós aprendemos que o denominador é a parte inteira e o numerador é a parte que foi fracionada do inteiro. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comemos 5 pedacinhos, ó. Olha que beleza. Isso aqui é a mesma coisa. E temos a fração 8 sétimos. Vou botar aqui... botar 8 sétimos aí. É uma fração interessante. Essa fração aqui, ó, ela vai conter 2 barras. Olha que bacana. Ela vai conter 2 barras em que ambas estão dividindo em 7. Essa toda aqui será pintada e mais umazinha dessa aqui, ó, essa representação. Na minha comparação aqui entre 5 sétimos e 8 sétimos, né? Qual seria maior? Bom, para eu descobrir ali quem seria maior, eu vou simplesmente observar quem tem o maior numerador. Aquela que tiver o maior numerador, ela será a fração maior. Então, nesse caso aqui, ó, logo, 8 sétimos é maior que 5 sétimos. Uma observação aqui, ó, nas simbologias. Esse símbolo aqui é o maior. Esse símbolo aqui é o menor. Maior você pode fazer, ó, com a mão direita. Menor você pode fazer, né, com a mão esquerda. Então, maior é a mão direita, menor é a mão esquerda. Então, 8 sétimos é maior que 5 sétimos ou 5 sétimos menor que 8 sétimos. Beleza? Então, toda vez que eu tiver de comparar frações, eu vou observar o meu numerador. Por exemplo, quem é... Vamos botar aqui assim, ó, exemplo 2. Quem é menor? 11 nonos ou 7 nonos? Resposta: 7 nonos é menor que 11 sobre 9. Por quê? Numerador menor que o de cá. 7 é menor que 11, então ela é uma fração menor. Então, a comparação de fração, você tem essa ideia de ver quem é maior e quem é menor. Se o denominador for idêntico, aquela que tiver o maior numerador, ela será a fração maior. Beleza? Vamos agora à próxima. Próximo tópico. Quando a fração, ó, comparando frações que possuem denominadores diferentes. Né? Como é que deve ser a didática para isso, hein? Vamos ver. Eu tenho
Vamos lá. Eu tenho a fração 3 sobre 4, né? Então eu tenho aqui, ó, né? Comemos 3 pedacinhos. E a fração 2/3. Aqui, ó. Como saber quem é maior ou quem é menor? Nesse caso aqui, ó, olha só o que a gente vai fazer, ó. Acharemos a fração equivalente de cada uma de forma, olha só, hein? De forma que ao final ambas as frações em análise estejam com o mesmo denominador. Por que isso? Se já vimos lá na primeira propriedade aqui de cima, que fica mais fácil saber quem é maior ou quem é menor com os denominadores iguais, então eu vou pegar aqui as duas frações, eu vou começar individualmente, eu vou começar a achar uma por uma, fração equivalente, de forma que os denominadores fiquem idênticos. Vamos lá. Então, pegar a fração 3/4 aqui. Eu posso ver que tanto o 4 aqui, ó, meu denominador 4 e meu denominador 3, tem um cara em comum aqui que dá para transformar a minha base aqui, meu denominador, no mesmo número, que é o 12. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, e multiplicar por 3 aqui por 3, vai ficar 9 sobre 12. Guarda ela, vamos para o 2/3. Se eu pegar o 2/3 aqui, ó, o número que multiplicado também por 3 que dê 12 é o 4. Então, se eu multiplicar aqui por 4 e aqui por 4, aqui vai ficar 8 sobre 12. Notem que as duas, ó, ficaram com o mesmo valor, tá? Isso é uma indução, tá, galera? Claro, a indução matemática ela é verdadeira. Por quê? Estudamos equivalência porque a equivalência ela pode aumentar minha fração ou reduzir. E elas são equivalentes porque se eu multiplicar cruzado aqui no final das contas, ó, 3 vezes 12 dá 36. E 9 vezes 4 dá 36. Aqui, ó, 2 vezes 12 dá 24. E 8 vezes 3 dá 24. Elas são equivalentes. Logo, agora ficou fácil, né? 9/12, ele é maior que 8/12. Até porque quando os denominadores são iguais, maior é o que tiver o maior numerador. Então, o que nós entendemos aqui? Quando eu tenho duas frações de denominadores diferentes, a maior será aquela que tiver o maior numerador. Claro que, antes disso, você vai fazer a operaçãozinha lá, igualar os denominadores. De que forma? Acha a fração equivalente de todas elas. Vamos ver um outro exemplo? Eu tenho um exemplo assim. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui. Tá. Exemplo 2. Quem é maior? 3/4 ou 8/9? Se a gente parar para pensar aqui, eu consigo transformar essas duas bases aqui em 36, né? Deixa eu transformar em 36. Então, vamos lá. 3/4, se eu multiplicar aqui por 9, eu vou ter 3 vezes 9, 27, 9 vezes 4, 36. Na segunda, 8/9, se eu multiplicar por 4, eu vou ter 8 vezes 4, 32, e 9 vezes 4, 36. Então, eu tenho aqui, ó, 27 sobre 36 é menor que 32 sobre 36. Por que é menor? Denominadores iguais e numeradores, nesse caso aqui, 27 menor que 32. Beleza? Então, conseguimos transformar no mesmo denominador. Isso aí significa comparação de frações com denominadores diferentes. Ah, Fábio, se eu tivesse
4, 5 frações. Acha as frações equivalentes de todas elas, né? Tem um método mais eficaz, mas como a gente ainda não entrou nessa parte, não vou falar dela agora. A gente vai fazendo desse jeito aí, beleza? Vamos lá, caminhando. Frações e porcentagem. Bom, primeiro vamos entender o que é porcentagem para depois a gente entender como inserir a fração na porcentagem. A porcentagem, de repente vocês já viram em televisão, revista, os pais da gente falando, loja, do tipo 30% do mundo, né? 30% aí do mundo está desempregado. Vou na loja. Se você comprar uma televisão à vista, eu te dou 10% de desconto. 80% do nosso país é flamenguista. Esses dados assim, os exemplos são fictícios, né? Esses dados aí a gente já ouviu alguma vez na nossa vida aí falar sobre ele. Então, o que seria a porcentagem, então, baseado nesses casos aqui? Porcentagem é quando eu tenho algo total e eu retiro um pedaço dele, né? E como que entra a porcentagem aí? Aquilo que é total, por exemplo, um saco de arroz fechado, eu não vou contar quantos grãozinhos tem ali, mas eu sei que aquele saco fechado tem 100% de grão de arroz, né? Se eu tenho uma escola com 600 alunos, 600 é o total da minha escola, então 600 é 100%. Tudo que eu identifico, ou caracterizo, ou classifico como total na porcentagem, ele representa 100%, né? Quando, por exemplo, um time do Flamengo no Campeonato Brasileiro fez 10 jogos, os 10 primeiros jogos e o Flamengo não perdeu nenhum, né? Então o Flamengo está com 100% de aproveitamento. Por quê? Até os 10 jogos ali iniciais, o Flamengo ganhou todas. Então o Flamengo está 100% de aproveitamento. Por quê? O total até aquele momento, o Flamengo ganhou todas. Beleza? Isso é o total. Então, porcentagem, vamos lá, é uma parte retirada de algo cujo a quantidade é total. Então, vamos lá. Vamos botar assim, se de 100% do estado do Rio de Janeiro, 80% é flamenguista, significa que eu tenho uma quantidade total de pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro, vamos supor aí, a grosso modo aí, não sei, vamos botar aí 7 milhões de pessoas que moram em São Gonçalo, esses 7 milhões consta 100%. 80% disso são flamenguistas, sei lá, vamos botar aí 5 milhões e 500 mil pessoas são flamenguistas. Isso aí dá em média 80%. Você viu que do total, que era 7 milhões, eu tirei um pedaço. Esse pedaço é mínimo ou gigante, né? Então, a porcentagem ele te dá um valor real daquilo que a gente tirou de algo que é considerado total, né? Só que a gente consegue fazer isso primeiro tendo dados numéricos, e a partir desses dados numéricos a gente impõe a fração ali. A fração ela tem um símbolo. A porcentagem, aliás, o símbolo da porcentagem é esse aqui, ó, né? Ou seja, o símbolo da porcentagem é esse cara aqui, e tudo que é porcentagem nós estamos falando por 100, né? Então, por exemplo, eu quero representar 10%. Exemplo, como é que eu represento 10%?
10 sobre 100 ou 10% aqui no símbolo, ou 10 sobre 100. Quero representar 8%, símbolo ou 8 sobre 100. Qualquer número, 300% ou 300 sobre 100. E assim por diante. E como a gente insere a fração nisso? De cara nós já encontramos aqui, ó. Toda vez que eu saio do meu símbolo da porcentagem e transformo ele em matemática pura e aplicado, ó, 10%, 10 sobre 100. Eu já automaticamente transformei em fração. Beleza? Então, nesse caso aqui, toda vez que eu quero transformar algo em porcentagem, né? Eu tiro o símbolo, primeiro eu vejo o contexto, tiro o símbolo e coloco ele na fração, que é o número que eu tenho ali no momento, sobre 100, né? Como que eu posso representar algum número na forma percentual, transformando esse número em porcentagem? Por exemplo, vamos supor que num estádio, o estádio possui, vamos botar estádio não, senão vai ficar muito grande, vamos botar um teatro. Um teatro possui 380 cadeiras e foram ocupados 250. Beleza? Foram ocupadas 250. Qual seria a porcentagem das cadeiras ocupadas? A gente já sabe aqui que montando a fração, ó, o total é 380. Então vai ficar 380 embaixo, 250 em cima. Nesse caso aqui, deixa eu botar um número mais redondinho aqui. 400. Vamos botar 400 aqui. 400. Então deixa eu reproduzir aqui, 250 sobre 400. Eu vou tentar simplificar esse cara aqui até chegar a uma base 100. Porque já que eu sei que a base da porcentagem é por 100, qualquer coisa sobre 100, nós podemos observar nos exemplos aqui. Se eu transformar esse 400 em 100, eu consigo arrumar a minha casa aqui. Então, vamos lá. Simplificando todo mundo aqui por 2, eu vou ter 125 e aqui 200. Se eu simplificar todo mundo aqui por 5, eu vou ter 25 e aqui eu vou ter 40. Se eu simplificar todo mundo aqui por 5 de novo, eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 8, né? Aí nesse caso aqui, ó, se eu multiplicar, deixa eu ver aqui, se eu multiplicasse aqui por 10, eu ia ter 50 sobre 80. Se eu multiplicar aqui, deixa eu ver aqui, se eu multiplicar aqui aproximadamente por 1,5, aí meu exemplo ficou meio difícil. Aí eu vou ter, nesse caso aqui, eu vou ter aproximadamente 75 sobre 100 aqui, ó. Aproximadamente. Eu queria um exemplo mais sucinto, mas não deu não. Vocês viram que eu fui aqui, ó, simplificando. Depois fui aumentando de novo a fração até uma hora que eu cheguei mais ou menos, né? Eu cheguei mais ou menos aí
na fração correspondente aqui, ó, onde o meu denominador virasse 100. Ou seja, de 400, 250 foram ocupadas, transformamos isso em 75 sobre 100, nas minhas simplificações aqui. Ou seja, em outras palavras, foram ocupadas 75% das cadeiras. É uma forma de a gente achar as porcentagens. Outra forma, numa escola, outro exemplo, numa escola temos 600 alunos, ok? Serão aprovados, vou botar aí 25% do total. Qual seria aí a porcentagem desse... Qual seria a quantidade de alunos que se refere a 25%? Bom, eu sei que 25% de 600 é o seguinte: 25% é 25 sobre 100 vezes 600, certo? Lembra que aqui, ó, 10% eu posso escrever 10 sobre 100, então 25% eu posso escrever 25 sobre 100. Vezes, né, a forma matemática, vezes o 600, que é o total de alunos. Opa, o 100 tem 2 zeros, o 600 também posso cortar, ó. Cortei. O que sobrou? 25 vezes 6, que dá 150 alunos. Ou seja, serão aprovados 150 alunos de 600. Essa escola aí corre sérios riscos aí de cair a premiação. Mas essa é uma forma bem simples de resolver uma porcentagem. Eu pego o número que está na porcentagem, passo ele para a forma de fração. Por isso que é frações e porcentagem. Pego o cara que é o total, vejo se dá para simplificar aqui, que se não der, no máximo que eu vou fazer 25 vezes 600 e o resultado eu divido por 100. Beleza? Então tá aí, ó. Essa é a nossa aula do dia aí. Espero vocês na aula. Valeu!